Oi, gente, bem-vindo e bem-vinda a mais um RF com você. Muito obrigada pela audiência e companhia aqui, bem juntinho comigo como sempre. Bora começar o programa de hoje. A gente recebe aqui a nutricionista Pérola Del Bianco Ribaldo Tonin para falar sobre alimentos que diminuem aí o colesterol. Afinal, o colesterol ruim é um problema que afeta e impede o bom funcionamento do corpo, né? Com certeza afeta aí diretamente a nossa saúde e muitas vezes pode ser reflexo de uma má alimentação. Seja muito bem-vinda, Pérola. Obrigada, Roberta, é um prazer estar aqui com você. É fato, né, isso daí? É fato. É fato. É reflexo de uma má alimentação. Na verdade, o colesterol, ele tem alguns fatores que a gente chama de fatores de risco, mas sem dúvida as questões ambientais e as suas escolhas de vida são determinantes. Não só a alimentação, mas todo o hábito de vida, eles são determinantes em quais os níveis de colesterol você vai ter. Quando a gente fala em colesterol, Roberto, a gente está acostumado a imaginar infarto, AVC, e realmente ele tem uma relação com doenças advindas de um entupimento arterial. Só que o colesterol, ele é uma gordura super importante para a nossa saúde. Ele tem funções vitais que, como por exemplo, formação de membrana celular. Então assim, a gente não vive sem colesterol. O problema é quando esse colesterol está descompensado. Então a gente tem basicamente 3 subfrações que a gente chama, então 3 tipos de colesterol. Na verdade o colesterol é sempre o mesmo, o que muda é quem carrega esse colesterol. E aí a gente tem o colesterol que a gente chama de bom, que é o HDL, o ruim, que é o LDL, e um que também é ruim, que chama VLDL, mas ele é mais relacionado com triglicérides do que só com o colesterol. Se você tem colesterol bom em excesso, se você tem uma boa quantidade de colesterol bom, você pode até ter o colesterol um pouquinho alto, isso não vai fazer mal para a tua saúde. O problema é quando a gente tem o colesterol ruim em excesso. Como eu falei anteriormente, que ele pode sim vir de hábitos de vida ruins, mas em geral também ele pode vir em um número não muito pequeno de questões familiares. Então hoje a gente sabe que tem um número muito importante de pessoas que têm uma hipercolesterolemia, é o excesso de colesterol no sangue, genético. E aí essa pessoa tem que cuidar mais ainda dos hábitos de vida para tentar controlar esse colesterol. E aí entra a boa alimentação, né? Quais alimentos a gente já tem aqui na bancada, né? Alguns dos alimentos que auxiliam aí nesse combate, nesse equilíbrio do nosso colesterol. Exato. Então, assim, a alimentação, ela tem um papel central, né? Tanto para piorar quanto para melhorar. Eu vou falar primeiro de piorar, que melhorar tá mais rápido, que tá mais fácil. É verdade. Então, piorar o colesterol, a gente tem especialmente as gorduras. Então, o colesterol, ele é uma gordura e as gorduras, de forma geral, ajudam a aumentar esse colesterol. Que gorduras? Especialmente a gordura de origem animal, que é a gordura que a gente chama de gordura saturada, e também a gordura vegetal aquecida. E aí entra o problema das frituras. Tem gente que fala assim, eu não posso comer fritura porque eu tenho colesterol alto, porque o óleo faz mal. Na verdade, as gorduras vegetais, elas até têm uma boa relação com colesterol bom. Só que quando ela é aquecida, ela quebra a molécula dela e ela se torna como a gordura animal. E aí acaba fazendo tão mal quanto a gordura de origem animal. Então a gente tem as carnes gordurosas, todos os alimentos de origem animal que sejam mais gordos, o leite integral, os queijos amarelos. O queijo, quanto mais amarelo e mais duro, mais colesterol ele tem. As carnes, aquelas carnes que a gente chama de marmorizadas, elas têm a gordura infiltrada, a gordura no meio delas são as piores. A pele do frango, que é uma coisa que as pessoas falam, frango então eu posso. Frango, tudo bem, sem a pele desde o preparo. E desde a hora que você faz, porque quando você prepara o frango, a gordura derrete e entra na carne. Então o frango tem que tirar a pele desde o preparo. Os peixes gordurosos, principalmente peixe muito grande, tubarãozinho, cação, o próprio bacalhau, peixes de águas muito geladas, eles são bastante gordurosos. Então esses a gente deve evitar.
E aí, vamos para essa mesa bonita, que ficou bem bonita, né? Isso aí. Então, e tá vamos bem lá. cheirosa também. Você comentou aí, né, da questão da gordura. Isso. Quando você me falou que o chocolate pode ser aí um aliado, eu fiquei surpresa, confesso, porque eu pensava que ele era um alimento mais gorduroso, né? Sim, ele é. Mas lembra que eu falei da gordura vegetal fria? Que é a gordura que tem no chocolate. Então, alimentos como, por exemplo, o chocolate, mas aí a gente tem que optar por aqueles chocolates mais ricos em cacau e menos ricos em açúcar. Chocolate 60%, 70%, que é esse aqui. Então, o chocolate, ele tem uma quantidade muito importante de gordura de boa qualidade, além do que ele tem umas substâncias que a gente chama de fitoesteróis, que são a teobromina, por exemplo. A gente tem as catequinas do colesterol, do chocolate, que eles ajudam a sequestrar colesterol ruim. Mas mais importante, eles ajudam a melhorar a produção de colesterol bom. Lembra que eu falei que a gente tem os tipos de colesterol? Basicamente, o colesterol total, ele é um equilíbrio entre esses tipos. Se eu produzo pouco colesterol bom, que o colesterol bom é o que o meu corpo produz, eu vou aproveitar muito o colesterol ruim. E quem faz com que eu produza bastante colesterol bom? O chocolate, por exemplo. As catequinas do chocolate, elas têm uma relação com produção de HDL, que é o colesterol bom. Mas tá? como você comentou aí, não pode ser qualquer chocolate, né? Por exemplo, a gente tem aqui o 70% cacau e esse outro aqui que é um pouquinho menos, 50%. Deve ser um ao leite. Exato. Isso. Ao leite. Pode também? Em pequenas quantidades, a gente sabe que o cacau nos traz uma série de benefícios. Então, os mais concentrados em cacau, os chocolates mais puros, eles são mais benéficos. Agora, Pérola, eu não consigo comer aquele chocolate super amargo porque eles são mais amargos. Eu tento uns 60, não consegui uns 60, eu vou tentar uns 50. Só que tem restrição de consumo, aí a gente fala em aproximadamente 30 gramas de chocolate por dia, tá? Dia, que é uma barrinha pequena, isso. Bacana. Você comentou aí, né, do cacau. A nossa gerente de jornalismo estava contando que quando ela tá de dieta, ela faz uma receita aí inesperada, que é cacau com abacate. Pode juntar esses dois? Pode juntar. O abacate, esse abacate tá bem bonitinho, né? O abacate também é rico nessas gorduras boas, tá? Não sei se você já ouviu falar, acho que a maioria das pessoas já ouviu falar de ômega 3, ômega 6, ômega 9. Tanto o cacau, quanto por conta da sua manteiga, quanto o abacate, eles têm essa gordura. E aí, é uma gordura que estimula a produção do colesterol bom. E a mistura do chocolate com o abacate, na verdade, é uma forma de você ter o chocolate em pequena quantidade, ter o sabor do chocolate, mas ter os benefícios da gordura dos dois. Então, você vai estar comendo menos chocolate, vai estar comendo o abacate, que ele tem essas gorduras, ele tem a fibra, em pequenas quantidades ambos. E aí você se beneficia dos benefícios dos dois. Você sabe, Roberta, que o abacate, eu fiz uma pós-graduação na Unicamp e eu conheci um médico, o Dr. Edson Credidio, que eu adoro ele, e ele fez uma pesquisa super interessante com o abacate, justamente com essa relação do colesterol. Aqui em Campinas a gente tem a Escola de Cadetes, que é um ambiente super controlado, porque os meninos fazem todas as refeições ali. E aí ele fez com esses meninos que tinham colesterol ok, normal, ele deu abacate todos os dias durante 3 meses para todos os meninos. E viu uma redução bem bacana do colesterol ruim com um aumento de colesterol bom. E os estudos norte-americanos que a gente tem também mostram essa relação, sendo que eles mostram pra gente uma redução de até 35% do colesterol ruim mediante o consumo diário de abacate, sem fazer nenhuma outra alteração de dieta. Então teve um estudo que ele dividiu as pessoas em 3 grupos. Um grupo, dieta normal com abacate, um grupo, dieta normal sem abacate e um grupo, dieta com redução de gorduras. O grupo com redução de gorduras teve uma diminuição de colesterol mais ou menos de 8%. O grupo que não reduziu nada, não mexeu nada, e o grupo que não reduziu e comeu abacate, reduziu 14%. É quase o dobro com o abacate, sem redução da gordura da dieta,
em relação a quem reduziu a dieta, a gordura dietética. Então, basta adicionar aí um pouquinho de abacate por dia. Qual que é a recomendação? Isso. A gente pode pensar no avocado, que é aquele abacatinho pequenininho, que ele é mais difícil de encontrar, ou em torno de 3 colheres de sopa de abacate por dia. Então, tem diferença aí, o tipo de abacate também interfere. Tem diferença. Esse avocado, eu não sei se você já comeu, ele tem um pouco mais de água do que o abacate comum, tá? Então, ele é mais macio, ele é mais hidratado, por isso o volume dele pode ser um pouquinho maior. E assim, ele é bem pequenininho, ele é metade desse e o caroço é grande também. Então, ele acaba tendo menos polpa do que um abacate desses que a gente tem aqui, que a gente está mais acostumado. E os benefícios do abacate, eles não se restringem só ao abacate em si, mas eles também eles se estendem à semente e à casca. Todas as porções do abacate trazem benefício para a saúde. Então, essas receitas, como da sua amiga, elas são legais porque você consegue usar outras porções do abacate que não só a carne dele, a polpa dele. Então, você está me dizendo que dá para consumir aí a semente do abacate e a casca? Como é que a gente faz isso? A casca dá pra gente bater em alguma preparação que você use o abacate, que seja esse abacate de casca mais fina, você pode bater junto. A semente, normalmente, ela é usada na forma de complemento, de cápsula ou de pó. Então, quando a gente pega esses pós de abacate, eles chamam de farinha de abacate, geralmente ele tem a semente também, e aí também vai trazer benefícios para a saúde. Olha, muito bacana. A gente vê aí, né, na nossa bancada, que ele não está sozinho aí. Entre as frutas, tem mais aliado nessa batalha. Tem essa laranja, que também está super bonita. A laranja, ela tem os componentes cítricos dela, aquilo que deixa a laranja azedinha, também se mostrando benéfico em relação ao colesterol, a redução do colesterol ruim, uma oxidação, uma perda desse colesterol ruim. Além do que, a laranja ela é uma fruta extremamente fibrosa e todas as fibras a gente sabe que elas reduzem colesterol espontaneamente por absorver esse colesterol da alimentação. Então, aqui em relação à laranja, um pouco diferente do abacate, a laranja ela vai reduzir o colesterol ruim, enquanto o abacate ainda aumenta o colesterol bom. Só que laranja a gente tem o ano inteiro, abacate não. É verdade. Então, é uma fruta que a gente tem que consumir. Tiveram alguns estudos que eles mostraram benefícios muito legais com o uso do suco da laranja. Só que o que acontece? Boa parte das pessoas que têm colesterol elevado também tem diabetes. E aí, o suco de frutas é contraindicado para quem tem diabetes pela quantidade de açúcar que ele tem naturalmente. E ele também não tem a fibra. Então, é mais interessante o consumo da fruta inteira com o bagaço. Então, a gente deixa esse bagacinho branco, tira a casca bem fininha, deixa o bagacinho branco e come a laranja inteira. Aí, você tem mais benefícios do que só o suco. Bacana, olha, nosso público está participando com a gente, vamos acompanhar aqui. Quem mandou foi a Alda Lima, aqui de Campinas, está perguntando se pessoas magras estão livres de ter colesterol alto. De jeito nenhum. Então, assim, o colesterol, ele independe dos fatores peso e outras doenças, que é o que a gente chama de comorbidades. É lógico que a gente sabe que os indivíduos que têm maior peso e que têm outras doenças metabólicas, como diabetes e hipertensão, têm um risco maior. Mas não significa que aqueles magrinhos, pequenininhos, não tenham risco. Pelo contrário, é bastante frequente no consultório a gente pegar aquela pessoa, sabe aqueles magrinhos de ruim? É super frequente. Sim, a gente ver os magrinhos de ruim com colesterol alto. Por quê? Porque são pessoas que, de forma geral, não fazem nenhum controle alimentar. Então, eu como de tudo, eu não tenho problema nenhum, e aí vai fazer o exame de sangue e o colesterol tá alto. Então, ele existe sim um maior risco para quem tem um peso maior, mas não significa que quem é magrinho não tenha risco, de forma nenhuma. Especialmente quando a gente fala em comportamento alimentar e quando a gente fala em fatores genéticos, quando a gente fala do colesterol alto por genética. Então, magreza aí não é sinônimo, né, de saúde. Para nada. Para diabetes, para hipertensão, para nada. Tudo vai muito do hábito. Você sabe, Roberta, que a gente tem os gráficos que eles vão monitorando essas doenças metabólicas, que são as doenças que mais matam no mundo. Diabetes, hipertensão, colesterol alto, triglicérides alto. Então, a gente hoje tem uma pandemia
dessas doenças e elas matam mais do que câncer, por exemplo. E quando a gente vai fazer o cruzamento dessas doenças com fatores genéticos, a gente vê que o número de população cresce menos do que o número de pessoas doentes. Ou seja, você tem mais pessoas adoecendo do que você tem pessoas nascendo. O que isso mostra pra gente? Que aquela associação que a gente sempre via de genética e doença, ela tem um terceiro fatorzinho ali, é a genética, é os fatores da doença em si e os fatores ambientais. Sendo que os fatores ambientais hoje são os principais predisponentes para as doenças metabólicas, ou seja, é quem comanda o negócio. Se você tem uma predisposição genética, você tem um risco de ter, mas se você tem maus hábitos, você vai ter, tá? Então, hoje eles predispõem mais. Bacana. Olha, vamos falar agora então da castanha, né? Quais os benefícios que ela traz aí para essa redução? As castanhas, aqui a gente tem a castanha do Pará ou castanha do Brasil, depende da região, chama de um jeito, né? Essas castanhas, de forma geral, todas elas, trazem sim muitos benefícios em relação ao colesterol por conta das gorduras de boa qualidade. Então você veja, né? A gente tem aqui, ó, se você olhar nessa mesa, a gente tem a maioria dos alimentos gordurosos. E aí você fala assim, mas a gordura combatendo a gordura? Não. É a gordura boa, estimulando a produção de bom colesterol, que é quem vai fazer o controle. Porque se eu tiver bastante colesterol bom, eu não preciso aproveitar o colesterol ruim da alimentação. Então, as castanhas, elas fornecem essas boas gorduras, né, que são ômega 3, ômega 6, ômega 9. Elas fornecem um mineral super bacana chamado selênio, que ele também ajuda nessa questão de oxidação, de agir como um antioxidante, evitando a oxidação do colesterol. E ele tem também a vitamina E, que também é um dos maiores antioxidantes que a gente tem na natureza. Lembrando que as doenças que vêm do colesterol alto, elas vêm de uma inflamação estimulada por esse colesterol alto que vai entupir a paredezinha daquela artéria com uma camadinha de gordura. Se a gente desinflamar, a gente já andou meio caminho. E aí as castanhas são anti-inflamatórios super bons. Todo mundo deveria consumir todo dia um volume restrito de castanha, tá? O que é volume restrito? Um copinho de café, sabe o copinho de café? Pequenininho. Isso, ou uma xícara de café de qualquer tipo de castanha já é o suficiente para ter todas essas gorduras aí trazendo benefícios para a saúde. Tem mais participação aqui chegando pra gente, olha, do Evandro de Hortolândia tá perguntando. Ele tem colesterol alto e começou a tomar remédio para controlar. A alimentação pode ajudar a melhorar? Com certeza, né? Com certeza, é. Quem já tá tomando remédio é caso perdido? Não. Na verdade, algumas situações, como por exemplo o colesterol genético, só tem o tratamento, só tem que tomar remédio. Você não tem, não, eu vou mudar minha genética. Não, você vai ter que tratar. Só que você tem um colesterol já alto. Se você se alimentar mal, você vai aumentar mais ainda. Então, mesmo tomando a medicação. E tem um seguinte detalhe, que é assim, a medicação, ela traz alguns efeitos colaterais. Não que ela seja ruim, de forma nenhuma. A gente tende a achar que remédio é veneno. E remédio, ele é veneno se ele for empregado inadequadamente. Mas se você tem um problema de saúde e está tomando remédio, você precisa desse remédio. Só que os remédios, eles sempre trazem efeitos colaterais. E aí, a hora que eu entro com esse monte de antioxidante, de forma geral, eles coagem, eles inibem esse efeito colateral da medicação. Além do que, eles estimulam aquele colesterol bom que eu falei. Por quê? Porque às vezes a medicação derruba os dois. Ela derruba o ruim, mas ela derruba o bom também. Então, eu faço uma alimentação rica em fitoesteróis, rica em gorduras de boa qualidade, eu vou abaixar o meu colesterol ruim e eu vou ajudar, junto com a atividade física, que é indispensável, a melhorar o meu colesterol bom. Então, e aí você pode até conseguir diminuir a dose de remédio, né? Usar menos remédio é sempre mais interessante. É um trabalho conjunto aí, né? Sim, todo mundo fazendo seu papel ali. É isso aí, ó. Tem mais participação aqui com a gente. Sabrina, da Vila Industrial, tá perguntando. Além de melhorar a dieta, é preciso reforçar na atividade física? É isso que eu tava comentando, É isso que eu tava falando, Sabrina. Colesterol é uma associação de fatores de estilo de vida
que vão levar a um colesterol ruim ou um colesterol bom. A atividade física é imprescindível e o tabagismo é uma bomba. Então, para quem fuma, por exemplo, espontaneamente vai aumentar colesterol, só o fato de estar fumando, tá? Então, os estilos de vida mais saudáveis, eles vêm como uma forma de tratamento também. Então, precisa reforçar a atividade física, recomendação da Organização Mundial da Saúde. São 150 minutos por semana. Então, são 30 minutos diários ou 1 hora 3 vezes por semana. Certo, e olha, você comentou aí do tabagismo. É um fator de risco, como você comentou. Sim. Se estiver aliado com isso daqui, não adianta de nada, digamos assim. Não. Se você tiver uma dieta maravilhosa, mas continuar fumando, a chance de você desenvolver tanto a hipercolesterolemia quanto outras doenças é muito grande. Por quê? Porque o tabagismo ele é extremamente inflamatório. E aí você não tem anti-inflamatório suficiente para neutralizar isso. Então, não adianta, é um tiro no pé. É lógico, se você tiver uma dieta ruim, você vai piorar mais rápido. Mas com uma dieta boa, você vai melhorar? Não, você só vai piorar menos, tá? Então, o tabagismo, sem dúvida, ele é um dos maiores fatores de risco que a gente tem para essas doenças metabólicas que a gente tem hoje, tá? Ele entra como um coadjuvante bem ruim. Bora falar do peixinho, que nosso tempo tá acabando. Peixinho é essencial. O peixe ele é super importante porque ele é rico também em ômega 3, que é aquela gordura que aumenta o colesterol bom. Então, ele é super importante. Lembrando, né, Roberta, que às vezes a pessoa mora numa região que ou o peixe é muito caro ou o peixe não é fresco. A gente tem a opção sempre do ômega 3 em cápsula, tá? Que é uma forma de você substituir o consumo do peixe, sim, porque o peixe não é um alimento que é super acessível. Para indivíduos que sejam alérgicos a peixes, por exemplo, a gente pode usar o ômega 3 das algas, tá? Então, hoje você encontra ômega 3 de planta ou plant-based ou vegano, que é o ômega 3 de alga, que é quem dá o ômega para o crio, que aí o peixe vai, come o crio e ele fica rico em ômega 3. Então, o peixe ou as cápsulas de ômega 3 são igualmente interessantes. Tem mais participação aqui com a gente. Agora o Celso está perguntando se o colesterol está atrelado com a gordura da barriga. Boa pergunta. Tá sim. Na verdade, o indivíduo que tem aquela gordura abdominal grande, a gente entende duas coisas. Primeiro, que o balanço calórico dele não está sendo muito bem feito, ele está comendo mais do que ele está gastando. E esse excesso de caloria é guardado na forma de gordura. E essa gordura depositada na barriga, ela reflete pra gente a gordura nos órgãos, que é a gordura que tá indo pro órgão e não saindo do órgão. Porque quando a gente pega o colesterol bom, que leva o colesterol embora do corpo, o que ele faz? Ele remove dos vasos, ele remove dos órgãos, joga no fígado, o fígado metaboliza e tchau, esse colesterol foi embora. E o colesterol ruim? Ele pega do fígado e joga nos vasos e nos órgãos. Então, ele tem uma relação super íntima, uma vez que a gordura da barriga, ela reflete essa gordura visceral, que a gente chama, e essa gordura visceral, ela vem, sim, como um depósito de colesterol também. Então, super necessário manter aí super equilíbrio, importante, alimentação isso. e atividade física. E atividade física para estar queimando essa barriga, principalmente aquela barriga dura. Sabe aquela barriga dura? Ela é uma barriga de uma gordura que já tá ali super sedimentada. Então, é a mais importante da gente diminuir. Agora, bem rapidinho, pra gente finalizar, me conta do azeite. Azeite. O azeite também é uma gordura de boa qualidade, rico em ômegas, assim como a linhaça e a castanha, tá? Então, aqui a gente tem só o óleo, só o ômega. Só que tem um detalhe, ele não pode ser aquecido para consumir, porque a hora que eu aqueço, eu jogo fora boa parte dos benefícios dele. Então, azeite, linhaça e castanhas, eles trazem todos esses benefícios relacionados às gorduras de boa qualidade, vitamina E e, no caso da castanha, o selênio. Ó, a gente tem uma participação especial aqui que eu acho que é do seu marido, hein? Ó, é. Marcos Torim tá falando que tá ligado na RF as dicas de alimentação e tem orgulho dessa nutricionista. Um beijo, viu, Ele Marcos? mesmo, um beijo, Marcão, tá só de olho. Obrigada pela participação Eu de que hoje, agradeço. espero que volte mais vezes. Muito Obrigada, vou voltar sim. Gente, a gente vai ficando por aqui porque o nosso tempo acabou, viu? Mas a gente volta amanhã no mesmo horário. Então eu espero vocês. Tchau, gente!